Bom, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras está relacionado ao triângulo retângulo, que é aquele triângulo que obrigatoriamente deve haver um ângulo de 90 graus. Eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo, rapidamente, para a gente ter uma ideia do que é um triângulo retângulo. Acredito que todos já saibam o que é o triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo, o primeiro lado, o segundo lado, deixa eu ver retinho, para ficar bonito, e o último lado, que é esse aqui. Bom, então nós temos aqui a figura que representa o triângulo retângulo. Vamos reparar como ele é montado. Então, eu tenho três lados, porque é um triângulo, eu tenho um ângulo reto, que é esse ângulo aqui. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus eu chamo de hipotenusa. Vou escrever aqui um H. E eu tenho mais dois lados, que a gente chama de cateto. O cateto adjacente e o cateto oposto. O cateto oposto eu vou chamar de A, e o cateto adjacente eu vou chamar de B. Então, ele é adjacente porque ele está exatamente do lado deste ângulo, que é o ângulo que é formado com a hipotenusa. Então, o Teorema de Pitágoras ele é dado pela seguinte expressão matemática. A soma dos catetos ao quadrado, então a soma do quadrado dos catetos, melhor assim, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Então, aqui é a nossa relação matemática com relação ao Teorema de Pitágoras. Bom, se eu imaginar que esses lados têm uma medida, eu posso encontrar o outro lado desde que eu tenha dois lados com medidas. Então vamos aqui simular aqui uns valores. Eu vou dizer que o lado A vai valer 3 e o lado B vai ser igual a 4. E a hipotenusa eu não sei qual é o valor, então é o valor que eu quero achar. Bom, se eu substituir os valores na minha fórmula, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai ser igual à hipotenusa ao quadrado, que é quem eu quero encontrar. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Lembram disso? 3 vezes 3 é igual a 9. Mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que vai ser igual a 16. Que é igual a h ao quadrado, que eu quero encontrar. 9 mais 16, eu vou encontrar 25. 25 vai ser igual a h ao quadrado. Para a gente encontrar qual é o valor do quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 25 vai ser igual a raiz quadrada de h ao quadrado. Então eu vou eliminar essa raiz quadrada aqui, junto com esse 2, e vou calcular a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. E a raiz quadrada de h ao quadrado é igual a h. Então eu tenho que a hipotenusa deste triângulo é igual a 5. Perfeito? Muito bem. Vamos fazer aqui um outro exemplo utilizando o Teorema de Pitágoras. Vou desenhar aqui um outro triângulo. Deixa eu botar aqui no cantinho. É um triângulo meio distorcido. Mas aí tem que lembrar sempre que eu preciso ter um ângulo de 90 graus. Aqui mais ou menos tem um ângulo de 90 graus. Prontinho. Então tem aqui a minha hipotenusa é o maior lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho minha hipotenusa. Aí eu tenho meu lado A e meu lado B. Supondo que o meu lado A ele meça 6. Meu lado B
eu quero encontrar. E o h, ele tem o tamanho de 12. Então, eu preciso aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Você não pode esquecer de qual é essa fórmula. A fórmula é a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente substituir os valores. Então, o meu A, ele é 6. O B, ele não é nada, eu continuo com B aqui então, igual a 12 ao quadrado. Beleza. Então, vou agora calcular o quadrado desses números. 6 ao quadrado é igual a 36. Mais B ao quadrado igual a 12 ao quadrado, 144. Ok. Então, eu tenho agora uma expressão que eu tenho uma incógnita e eu preciso passar o 36, que está aqui, para o outro lado. Vou usar a regra de cancelamento. Então, se eu quero passar o 36, eu vou colocar o inverso dele dos dois lados. Então, vou colocar aqui, ó, menos 36. E aqui também, menos 36. Para eliminar o 36 do lado esquerdo da minha expressão. Então, 36 menos 36 vai ser igual a 0. 144 menos 36 igual a 108. Então, a minha fórmula ficou do seguinte modo. B ao quadrado é igual a 108. Então, eu preciso extrair a raiz quadrada de 108. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a raiz quadrada dos dois lados, também para cancelar. Então, aqui eu tenho B ao quadrado, 108, também com minha raiz aqui. Eu elimino esses dois aqui, eliminando a minha raiz, então vai ficar da seguinte maneira. Então, eu vou ter B igual a raiz de 108. A gente pode tentar simplificar aqui nosso resultado. Eu vou tentar aqui vou usar a fatoração para resolver esse problema. Vamos lá. 108. Bom, eu posso dividir por 2, vai dar 54. Por 2 vai ser igual a 27. 27 dá por 3. Então, 3 vai dar 9. O 9 dá por 3, vai sobrar 3. Então, eu tenho aqui, ó, eu posso dizer que B é igual a raiz quadrada de 2 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 3. Então, tem isso aqui. Então, tem aqui alguns quadrados perfeitos. Então, eu vou ter, ó, que B vai ser igual a raiz de 4 vezes 9 vezes 3. Então, eu vou ter ainda que B é igual a 9 vezes 4, 36. E posso fazer a multiplicação de raiz de 3. Então, vou ter, no final, vou ter B, que é igual a 6, que é a raiz quadrada de 36, multiplicado por raiz de 3. Então, esse é o nosso resultado final.